Olá, boa tarde. Passando aqui para trazer a palavra do Senhor para o teu coração. E assim como eu fui muito edificado, eu espero que você também seja muito edificado. E ontem, né, o- eu finalizei o livro de Jeremias e hoje o Senhor me deu uma nova direção, um novo livro, né? Vamos começar hoje o livro de Mateus, que vai falar muito conosco também, assim como foi o livro de Jeremias. Nós iremos aprender muito da palavra do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor colocar em meu coração, eu estarei trazendo aqui para botar também, né, para a vida de vocês, tudo aquilo que o Senhor me deu. E vamos dar o início com uma oração. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia. Pai, muito obrigado pelos teus livramentos, o teu cuidado, Senhor, o teu amor. Muito obrigado, Senhor, por nos despertar, Senhor, a cada manhã. Pelo fôlego de vida, Pai, do teu Espírito que está, Pai, em nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, Pai, da nossa casa, da nossa família. Muito obrigado, Senhor, por nos dar, Pai, a direção a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, por prover, Pai, cada dia, Pai, na nossa mesa, na nossa casa. Muito obrigado, Deus, pela união, Senhor, da nossa família. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pai, toma toda a direção dessa palavra. Senhor, repreende, Pai, em nome de Jesus, toda distração, tudo que nos impede de se entregar, Pai, a tua palavra faz cair por terra. Senhor, em nome de Jesus, que eu venha diminuir, Pai, para que o Senhor cresça. Senhor, toma, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Senhor, faz, Senhor, a tua palavra entrar, Pai, em nossos corações, para que venha, Pai, germinar, Senhor, a cada dia, que nós venhamos dar frutos dos teus ensinamentos, Senhor, que nós venhamos ser moldados, mudados, Senhor, e transformados pelo poder da tua palavra, Deus. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, que nós venhamos sentir, Pai, a tua presença. Pai, toma toda a direção, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém. Eu vou estar lendo aqui, né, em Mateus, capítulo 1, vou começar do verso 18, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento em secreto. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. E aqui eu vou estar lendo agora o que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: Maria recebe um filho do Senhor. Maria, uma virgem, sem experiência, nem casada era ainda. Mas a sua situação não impediu o Senhor de escolhê-la. Imagino Maria numa saia justa, agora tendo que falar para José, seu parceiro, que está grávida e o filho foi do Espírito Santo. Hoje em dia, se a gente ouve uma história dessa, né? Nossa, a gente perde a cabeça, fica doido, porque não existe nos dias de hoje, né? Mas ali foi o Espírito Santo que colocou. Mas Deus, ele não deixa ninguém ser humilhado ou envergonhado. Quando Deus nos dá algo, ele cuida de todos os detalhes. Deus nos dá toda a direção.
né? E Gênesis ali 6, no verso 14, Deus dá a direção a Noé para a construção de um barco. Deus deu a notícia que destruiria, mandaria o dilúvio, mas deu a solução para a salvação de Noé e sua família. O anjo fala para Maria que ela seria mãe do Filho de Deus. José fica sabendo e em seus pensamentos a vontade é de terminar o noivado, mas o Espírito Santo do Senhor é quem aparece em sonho para defender Maria e diz para José que não tenha medo de continuar, porque o filho era mesmo do Espírito Santo. Quando Deus nos dá algo grande para cuidar, ficamos com receio de contar para os nossos parceiros, por medo do que possa acontecer, medo da atitude ser negativa. Eu tive esse medo quando eu fui, escolhida para estar na mesa de consagração, para estar exercendo o ministério infantil. Eu tive medo do que o meu esposo poderia, achar naquele momento, do que ele poderia pensar, porque ele não... Porque, a gente que está dentro ali, ouvindo a direção do Senhor, o Senhor fala conosco e a gente só pensa em fazer. Mas quem está de fora, não vê com os mesmos olhos. E eu tive esse medo. Em Gênesis 12:1, Deus disse a Abraão para sair da sua terra, parentela e casa de seus pais e ir para uma terra que Deus mostraria. Abraão, ele saiu assim. Hoje, se Deus nos dá uma direção dessa, a gente não faz, porque é coisa de doido, né? A gente ouve Deus falando com a gente: sai da sua casa, sai do meio da sua parentela, abandona tudo que você, tem e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor ainda vai mostrar, o Senhor nem falou para onde ele tinha que ir, ou seja, ele ia sair sem saber para onde ia, somente na obediência, pela fé. E ele foi, mas é difícil, é complicado sim, mas o Senhor, ele não deixou, Abraão ir sozinho. Abraão, o tempo todo o Senhor estava com ele, Aceitar que Deus dá é coisa de quem tem fé, Aceitar o que Deus dá é coisa de quem tem fé. Maria soube que teria um filho, e o que ela iria fazer para que sua gestação corresse bem. Em questão a alimentação, mas Maria não sabia o que aconteceria após o nascimento e o crescimento. Maria não sabia como seria o futuro do seu filho, Assim como Abraão não sabia para onde iria e aonde simplesmente foi. Sair de onde você está, sair de onde você está, que eu vou te mostrar para onde você tem que ir, Cara, isso é coisa de quem tem fé mesmo. Imagino a família de Abraão, a guerra que deve ter dado, mas ele usou a fé, foi sem pensar. Fé é crer no que não vemos. Maria não sabia do futuro do menino. E eu me coloco no lugar de Maria pensando, se ela soubesse de tudo que iria acontecer, se ela soubesse de tudo que Jesus iria passar, será que ela aceitaria? Certamente ela não aceitaria ser mãe do Filho de Deus. E é por isso que quando Deus nos dá um chamado para a sua obra, ele não fala tudo o que vai acontecer, porque a chance de desistirmos é muito grande. Mas quando Deus nos chama para uma missão, ele não nos abandona. Deus sempre está conosco para garantir que iremos concluir. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, e Deus está todo dia com Moisés, dando as ordens, mostrando a direção. Moisés passou por dificuldades, sim, mas Deus não abandonou. Quando Deus nos dá algo, ele garante. Ele não acaba com nossa família para que nós façamos a vontade dele. Como um carrasco,
Pelo contrário, quando estamos cuidando do que Deus nos deu, Ele cuida da nossa casa. No caso de Maria, o Senhor falou com José e não permitiu José abandonar Maria. Abraão, Deus cuidou de todos que ficaram. Noé, Deus cuidou de tudo. O nosso dever é obedecer e confiar, mesmo que seja algo que nos pareça loucura. O que para nós é loucura, Deus tem um grande propósito. Ser instrumento de Deus para uma grande obra não é fardo, e sim uma bênção. Saber que você fez parte da realização do plano de Deus. É um privilégio. Claro que se houver, né, ou você recusar, claro que se você recusar, irá acontecer da mesma forma, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Se recusarmos, o Senhor coloca outro no lugar para fazer. Mas veja o seu chamado como mas não veja, o seu chamado como um castigo, e sim como uma bênção. Deus olhou para você e viu que você é capaz. Deus confia em você, Viu em você o que você mesmo não vê, o que ninguém vê. José, quando fica sabendo da notícia da boca de Maria, que está grávida, sem nunca ter deitado com ela, imagina o pensamento de José, porque o que pensaríamos falaria logo mal, Nós, olhando a situação ali de José, a gente no lugar dele já falaria mal dela, falaria que ela se deitou com outro, que não foi nada do Espírito Santo, porque é loucura, Deus achou graça em você. Não despreze aquilo, que o Senhor te deu. E se você é como José, se você se encontra na posição de José, não despreze, o chamado do Senhor na vida de quem está do seu lado. Não faça questionamento, Não despreze a pessoa que está exercendo o ministério, o chamado do Senhor. Quando estamos lutando por um propósito do Senhor e aquele que deveria apoiar começa a se irar ou pensar em abandonar, é muito difícil. É muito difícil quando a gente se levanta para fazer algo para Deus e aquela pessoa que deveria apoiar, tá querendo abandonar. É muito difícil. Quando eu comecei a buscar o Senhor, meu esposo foi a favor, Mas o Senhor começou a exigir mais de mim, mais entrega, mais renúncia, e eu fui obedecendo, tudo como Deus mandava. Aí meu esposo começou a se incomodar. Ele não entendia algumas atitudes minhas, mas mal sabia ele que era a direção do Senhor. Porque nem tudo que Deus nos fala ou o outro vai aceitar. Mas eu me mantive firme na direção do Senhor. Estava disposta a obedecer. Meu esposo chegou a uma fase que pensou em desistir do nosso casamento. Assim como José, eu estava como Maria, numa posição que não tinha mais volta. Maria já estava grávida e eu já estava envolvida com o ministério e com Deus. Mas o Senhor cuidou do meu lar, em todos os detalhes. Enquanto eu abria mão de estar em casa, com meu esposo, Deus cuidava de tudo. Eu estava debaixo de uma direção de Deus. Eu não podia falhar, porque Deus tem obra a cumprir. Deus não me mostrou tudo o que eu passaria, mas de uma coisa eu sabia, porque Deus me mostrou. Então eu tinha certeza que se eu parasse, a minha família seria destruída pelo adversário. Se eu parasse, Satanás ganharia território e destruiria o meu casamento, meus filhos, minha vida. Então eu tive força para continuar no propósito de Deus. Hoje estou com meu esposo porque Deus cuidou
e está cuidando de tudo. Continuo na direção. Meu esposo está me apoiando e Deus faz cada dia e é só nos manter firme. Se Deus te deu um ministério, cuide, proteja, não abandone. Que Deus vai cuidar de tudo, para que tudo lhe corra bem. Ele sabia que você é capaz. Ele confia que você pode ir além. Só não limite, não rejeite, porque você está vendo o agora, o hoje, mas Deus tem planos maiores para o futuro. O que Deus te deu tem um propósito maior. Você vai fazer parte de tudo, não olhe para trás. Mudanças é difícil. Deixar coisas, pessoas é difícil, ainda mais quando não temos o controle do que vai vir. Mas é necessário confiar em Deus. No dia do amanhã só pertence a Deus. Ele tem o controle de tudo. Exercer um ministério é como uma gestação. O nosso ministério primeiro é gerado no coração de Deus. Requer dedicação, cuidado, tempo, renúncia, choro, riso, dor. Nossas emoções ficam descontroladas. Dá medo de falhar. Noites sem dormir, sem tempo para nada, nem para comer. Mas também traz alegria, luz para casa. Traz sentimentos que nunca tivemos. A sensação de satisfação por carregar o que Deus nos deu, quando não nos sentimos capazes, é um sentimento que não tem explicação. Só quem passa sabe. Ter um ministério é uma bênção de Deus. Fazer parte dos planos de Deus é uma satisfação sem igual. Algo prazeroso por mais que tenhamos momentos que desesperamos, também tem aqueles momentos de prazer e alegria. Ninguém nasce sabendo, mas Deus dá a direção. O importante é não recusar, é obedecer, porque o justo vence pela fé, e sem fé é impossível viver o propósito, viver o cumprimento da promessa. Deus sabe por que te chamou, para gerar. Ele sabe que você não tem experiência, mas Ele te escolheu. E Ele não erra de endereço. Só confia e vai. Não dê desculpa dizendo que não sabe. Moisés, em Êxodo 3:11, ele questiona Deus dizendo que não é capaz. Ele disse que não sabia falar direito e pediu a Deus para enviar outro. Jonas também tentou fugir do seu chamado para pregar a Nínive. Jeremias também não se sentiu preparado, mas Deus não aceitou as desculpas, porque por mais que sejamos despreparados ao nosso pensar, Deus é aquele que nos prepara e segura em nossas mãos para nos ajudar a alcançar o objetivo. O chamado é de Deus. Então, Ele garante. Nós somos limitados. Deus não é. Deus, Ele não pode, né? Deus, ele pode infinitamente, mas é só nós permitir que Ele nos use. Gostamos de louvar. Usa-me, Senhor. Envia-me aqui. Eis-me aqui. Mas quando Deus atende, queremos correr. Aceite o que Deus te deu. Você não vai estar sozinho. Ele estará a todo momento com você. Só creia e confie. Jesus nos ensina que não é errado temer, quando a Bíblia revela que ele orou 3 vezes pedindo ao Pai: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele dizia da sua morte. Mas mesmo tendo medo, ele orou para que fosse feita a vontade de Deus. Isso significa que, independente do que for passar, ele passaria, porque o importante é que a vontade do Pai seja feita. O que Deus te deu? De que você está fugindo? O cumprimento da promessa não demora. Nós é que demoramos para aceitar a direção.
O quanto antes obedecer, o mais rápido vamos ver a promessa se cumprir. Deus tem algo grande e você foi escolhido para fazer parte. É difícil, mas não é impossível. Às vezes a gente recebe uma oportunidade, né, de levar a palavra para alguém, né? Esses dias eu recebi, né, uma oportunidade de levar a palavra na consagração e de imediato eu aceitei, né? Eu aceitei e foi passando os dias, as horas e eu fui evitando de lembrar, né? De lembrar ali daquela oportunidade, porque toda vez que eu lembrava vinha aquele negócio no coração, falar assim, meu Deus, por que que eu aceitei? Né? Mas é aquele temor de errar. Aparece mesmo o temor, né, de chegar na hora e a gente falar, né, a mais do que o que Deus dá. O temor de errar nas palavras, né, de... É tanta coisa que vem na nossa cabeça, a gente se acha incapaz, a gente acha que a pessoa poderia ter escolhido outro, né, mais capacitado, né? A gente pensa em várias coisas, mas o Senhor, no dia, né, que no dia que eu tinha que entregar, né, a palavra, o Senhor me confirmou a todo momento o que eu deveria falar, né, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me confirmou a todo momento ali, enquanto as meninas oravam, o Senhor confirmava a palavra do qual Ele já tinha me dado. Então ali eu fui me sentindo mais segura em falar, né, aquilo que o Senhor já tinha me dado. E o Senhor, Ele não nos abandona e ele a todo momento está com a gente. A todo momento Ele confirma aquilo que Ele tem pra gente, né? Aquilo que o Senhor nos deu, a todo momento Ele confirma. Então, Ele não nos abandona, independente. A gente é que tem medo mesmo, porque nós somos falhos, nós somos humanos, né? Nós tememos sim, mas o Senhor, Ele não é pego de surpresa. Nós, às vezes, somos pegos de surpresa com algumas oportunidades, mas o Senhor é aquele que escolhe, né? O Senhor é aquele que prepara. O Senhor é que usa. O pastor que está lá pregando, o Senhor usa ele. Ele não... dele mesmo, nada poderia sair. Assim como eu falo aqui, de mim mesmo, nada pode sair. Mas quando o Senhor, né, tá na direção, é Ele que usa. É Ele que capacita. É Ele que escolhe. É Ele que dá, né, a ousadia, né? Porque o Senhor, Ele nos dá espírito de ousadia, né? E quando nós tememos é porque o adversário não quer que aquilo seja feito, né? Mas o Senhor é aquele que nos capacita. E Ele a todo momento mostra que está com a gente. A todo momento Ele envia pessoas para dizer, o Senhor é contigo, né? E aqui o Senhor está falando que o propósito que Ele coloca, né, em nosso coração para ser gerado por nós, primeiro já foi gerado no coração dele, né? Então, é não temer, é confiar, independente, né? Porque gerar, né, dói. Botar aquilo que o Senhor nos deu para fora dói, né? A hora do parto dói. Mas após aquela dor, vem aquele sentimento de gratidão a Deus, porque Ele esteve conosco, né, a todo momento. Porque o Senhor nos deu força para botar para fora, né, aquele ministério, aquele filho, né? O Senhor nos deu força e é só confiar, porque há um processo, né? Uma gestação tem os seus processos. Tem ali o tempo de início até chegar o tempo de dar à luz, tem um processo, né? E a gente passa por muitas coisas e toda gestação é diferente. Toda gestação é diferente uma da outra, assim como o ministério. Cada um requer algo de nós. Cada ministério requer algo de nós, né? Eu passei por um processo para estar na mesa de consagração. E para estar exercendo o ministério infantil, eu passei por outro processo. Então,
foi coisas diferentes uma da outra. E o Senhor, ele nos prepara a todo momento. Eu fui preparada por Deus para estar na mesa de consagração. Eu fui preparada por Deus para estar no ministério infantil, né? E o Senhor, ele vai me preparar a cada dia. E hoje eu estou sendo preparada para algo maior, para outra direção, mas o Senhor é aquele que me prepara. Eu nunca imaginei estar aqui trazendo uma palavra do Senhor para alguém, né? Eu nunca imaginei estar com o meu coração ardendo, queimando, querendo aprender mais da palavra. Mas é um propósito. Há um propósito que já está, né, no coração de Deus, já foi gerado no coração de Deus para eu estar aqui hoje. E há um propósito no coração de Deus para você estar exercendo o teu ministério. Hoje você pode não entender o que você está passando, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Aonde Deus te coloca tem um propósito, né? O que você passa na sua infância tem um propósito, porque o meu ministério infantil começou lá na minha infância, né? Eu nem imaginava, né? Quando minha mãe começou a cuidar de crianças, eu já tinha aquele desejo de ajudar ela a cuidar das crianças. Eu já ali na minha infância foi gerado aquele amor pelas crianças, de estar, né, brincando, cuidando, né? O meu sonho de ser mãe, né, já foi ali um preparo que Deus tinha para mim. E o Senhor, ele faz assim. Ele nos prepara no nosso dia a dia. E a gente que tem que estar com a nossa visão aberta para entender. Nós é que temos que entender o nosso chamado, para entender. Quando a gente for chamada, saber que o Senhor já nos preparou. O Senhor já nos preparou. Quando eu fui chamada para o ministério infantil, né, eu já estava ciente que eu estava preparada, porque eu pensava, não, eu sempre cuidei de criança. Então, eu só vou unir as duas coisas, a palavra com o cuidado, né? É dar atenção, é cuidar, é ensinar o certo, né? E o certo ali na luz da palavra. Então, eu tive que me preparar na palavra para ensinar, né? Eu tive que me preparar para fazer com excelência aquilo que o Senhor escolheu para mim, né? Tem as renúncias? Tem sim, porque em tudo há renúncias. Quando nós somos mãe, a gente renuncia a tanta coisa para ser mãe. A gente para de sair para lugares, né? A gente para de dormir tarde e para poder acordar mais cedo, né? A gente abre mão das nossas vontades para estar ali cuidando de uma vida, né? Para dar amor, para dar atenção, para dar carinho. Então, tudo tem renúncia na nossa vida. Por que para Deus a gente não vai renunciar? Porque quando é para o ministério que vai agregar, né, no reino dos céus, por que que a gente não pode fazer renúncias? Se a gente pode fazer renúncia para a nossa vontade, quando a gente quer construir algo, né, que é benefício nosso, a gente não renuncia às nossas saídas, os nossos gastos? Por que para Deus a gente não pode renunciar? Porque para exercer o ministério de Deus a gente não pode renunciar. Se para a gente faz tantas renúncias, né? Quando a gente quer alcançar algo na nossa vida, a gente faz tantas renúncias e se sente bem, né, em fazer essas renúncias, porque a gente almeja algo, né? Mas por que para Deus não? Né? Por que para Deus a gente vê a gente bota tanto empecilho? Por que para o Senhor? Por que para o Senhor a gente bota tanto empecilho? Ah, eu não consigo, eu não sei falar, né? Mas é o Senhor que capacita. É o Senhor, você só vai ser um instrumento. Você só vai se permitir ser usado. É o Senhor que vai te usar. Tudo que sair da sua boca vai ser o Senhor que te está falando, né? De mim mesmo nada pode sair aqui. De mim mesmo, né? Eu poderia ler essa passagem aqui como eu já li outras vezes, eu não vi dessa forma, mas hoje o Senhor quis falar dessa forma, né? E é assim que Deus faz. É Ele que usa, é Ele que capacita, é Ele que tira toda a vergonha. O Senhor nos deu o espírito de ousadia, né? Então é Ele que nos usa. O que nós temos é graças a Ele,
né? O que nós somos é graças ao Senhor. E nós só temos que nos permitir ser usada. Se Maria tivesse colocado empecilho ali, ah, Senhor, eu sou virgem, eu nunca cuidei de criança, né? Usa outro, não me usa não. Como seria, né? Como seria? Quem o Senhor iria escolher? O Senhor iria escolher alguém, sim, mas foi ela. Foi ela que o Senhor escolheu e graças a Deus ela aceitou, porque não atrasou, né, o propósito, né? Se Maria tivesse recusado, o propósito teria sido adiado. Teria demorado mais, porque o Senhor ia procurar outra pessoa, a outra pessoa, né, ia ter que ser preparada e por aí vai. Mas o Senhor escolheu Maria e o propósito se cumpriu. E esse foi o importante. E Jesus, ele estava alinhado com o propósito do Senhor. E isso é o importante, é a gente aceitar o ministério, é aceitar a direção do Senhor e todo o nosso propósito estar alinhado com a vontade do Senhor. Porque não adianta, né, a gente aceitar o propósito, o ministério e não botar o Senhor na frente, não botar o Senhor na direção. O Senhor tem que estar na direção para que tudo corra bem. Noé, ele recebeu a direção do Senhor e o Senhor deu toda a direção para ele, né? Da madeira que ele tinha que comprar, do que ele tinha que passar no barco, quem ele tinha que colocar dentro, né, do barco. O Senhor deu toda a direção e isso é importante. Não foi só fazer, né? Ele teve que obedecer, né? Ele teve que obedecer, porque se Noé fizesse o barco e escolhesse ali quem ia entrar e quem não ia entrar, não ia estar na direção do Senhor. E o Senhor é que esteve em todo momento na direção. Moisés, né, quando recebeu ali o chamado, ele foi a todo momento direcionado pelo Espírito em tudo. E Moisés foi o único que viu a face de Deus. Foi o único que viu a face do Senhor, né? Ninguém mais viu a face do Senhor. Moisés, ele teve essa intimidade, essa entrega. Ele se permitiu ser usado, né? Após ali, primeiro ter recusado, mas ele fez ali, né? O que ele estava vendo. Senhor, eu não sei falar, né? Senhor, ele colocou diante do Senhor a dificuldade dele, mas o Senhor deu força para ele continuar, né? Eu lembro aqui agora também do menino que tinha aquele pouquinho, né? Jesus, ele estava ali com a multidão e os discípulos falam, Senhor, está na hora de dispensar esse povo porque nós não temos o que oferecer, né? E aquele menino aparece, olha, eu tenho isso aqui. É pouco, mas ele apresentou para a pessoa certa o pouco que ele tinha para Jesus. E Jesus multiplicou. Jesus apresentou aquele pouco a Deus e multiplicou e abençoou, né, aquela multidão que estava ali, a ponto de sobrar cestos, né, cheios, né? Deu e ainda sobrou. Porque o pouco que nós temos, quando a gente apresenta ao Senhor, o Senhor faz multiplicar. Senhor, eu sei orar pouco. Aí o Senhor faz multiplicar a sua oração. Te dá mais forças. Senhor, eu entendo, eu sei ler pouco. O Senhor faz multiplicar. E o pouco que você tem se torna grande quando você apresenta para o Senhor. Apresenta para o Senhor a sua dificuldade. E Ele vai te dar forças, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar toda a estratégia para que o seu pouco se torne um muito e alimente multidões a ponto de fazer transbordar, de fazer sobrar, né? Então, o pouco que você tem para Deus é muito. Para Deus é muito, apresenta para Ele. Apresenta para Ele. Eu falava, Senhor, eu oro tão pouco. E o Senhor começou a me trazer à memória pessoas, situações para eu começar a orar. E é assim que Deus faz. Senhor, eu leio aqui, mas eu não entendo nada. Mas está com vontade de ler? Leia. E o entender vem do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a entender.
né? O que você tem que fazer é continuar. Eu não parei de ler, mesmo sem não entender. Eu não entendia e lia. E eu falava, Senhor, eu não consigo entender, me ajuda, faz o teu Espírito Santo iluminar os meus olhos. E ele fazia. Hoje eu consigo entender, mas é graças ao Senhor. Graças ao Senhor, porque eu apresentei a ele a minha dificuldade, né? Eu não me limitei. Eu falei, Senhor, eu quero aprender, mas eu tenho essa dificuldade. Me ajuda, me ensina. E o Senhor faz. O Senhor faz. É só a gente se permitir ser usado. É só a gente se permitir, né? Deixar Ele nos usar, né? Porque por mais que doa, por mais que haja renúncias difíceis de fazer, o Senhor tem todo o controle. Ele não vai deixar a gente enganado, né? Quando é o Senhor que chama, Ele garante. Então confia no Senhor. Se você tá com medo, vai com medo. Se você tá, né, pensando aí que não é capaz, confia que o Senhor é aquele que te capacita. Então não desista. Só permaneça na direção do Senhor. Firme no propósito, porque é para muita coisa esse propósito. É para libertar, né, aqueles que estão acusando a gente também. Porque tem aqueles que olham e falam assim, é doida. Tá com a cabeça virada. É assim mesmo. É assim mesmo. Muitos ali poderiam ter julgado José. Vai casar com ela, mesmo ela ter engravidado, falando que foi do Espírito Santo. E José só foi. E foi o filho, né, que trouxe a libertação para os pais até mesmo e para todo aquele povo, né? Foi para trazer ali a conexão do povo com Deus, para rasgar o véu dos céus, para trazer, né, a nossa intimidade com o Pai, para trazer a libertação, a cura, né, para aquele povo. E é para um grande propósito o teu chamado. Só confia, aceita essa gestação. Aceita essa gestação que você vai dar luz a um propósito lindo e maravilhoso para o reino dos céus. Só confia, aceita que é do Senhor. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que essa mensagem possa entrar no teu coração e tirar todo medo, né? Que você venha ter fé, que você venha ter a fé de Abraão cada dia mais. Em nome de Jesus, confia, você foi a Maria e você foi o José que o Senhor escolheu para cuidar, né? Para cuidar desse ministério, dessa criança. Confia que o Senhor tem um grande propósito aí. Vamos orar para dar o término e que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. Senhor Deus, querido Pai, quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por ter olhado para nós e visto aquilo que nem nós mesmos imaginávamos. Senhor, muito obrigado pelo teu chamado. Muito obrigado, Senhor, por esse ministério, Pai, que o Senhor nos escolheu, Senhor. Pai, nós somos pequenos, nós somos, Pai, limitados, Senhor, mas o Senhor é grande, é aquele que nos capacita. Pai, toma, Senhor, as nossas mãos e segura, nos guia, Pai, na tua direção, para que nós venhamos estar alinhados com o teu propósito. Para que tudo aquilo, Pai, que o Senhor preparou para nós, venha se cumprir. Nos usa, Pai, em nome de Jesus, para que os teus planos não venham ser frustrados. Pai, que nós venhamos, Pai, nos permitir a fazer parte do teu lindo propósito. Toma tudo, Senhor, em tuas mãos e guarda, Senhor, a nossa vida. Nos protege, Pai, toma nosso lar, toma nossa família, toma nossa casa, Senhor, nosso coração, a nossa mente. Nos livra, Pai, de toda seta, todo dardo inflamado. Seja conosco, Senhor, cega o adversário, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, protege, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu. Pai, que nós venhamos exercer com excelência
tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Seja conosco a cada dia. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fica na paz do Senhor. Que Deus possa te abençoar cada dia mais. E só confia.